Hoje tá calmo esse posto de saúde. Também tô merecendo, né? Não, se bem que hoje a enfermeira vai me trazer os resultados dos exames de Papa Nicolau que ela coletou. Doutor, eu coletei os exames de Papa Nicolau, eu acho que deu alteração. Dá uma olhadinha. Hum. E aí? O que tem que fazer? E aí, te joguei a responsabilidade. O que tem que fazer com essa paciente? Pode acontecer contigo. Dia a dia de posto de saúde. A enfermeira chega e diz, tá aqui, tinha ASC high no Papa Nicolau. O que você tem que fazer? Qual é a conduta nesse caso? Então, gente, essa aula é uma aula sobre prática. A gente vai falar sobre casos bem práticos aí em relação a achados anormais do Papa Nicolau. Eu recomendo que vocês assistam primeiro a aula de colo do útero normal e definições, HPV e NIC, colo do útero normal e definições. Depois, a aula de condutas nos achados anormais do Papa Nicolau. E agora a gente vai praticar. Agora vai ser pai-pum, a gente vai trazer cenários, casos, uma coisa bem interativa. E eu vou te jogar a responsabilidade. É você que vai me dizer o que tem que fazer, certo? Bora? Vamos que vamos! Olha lá, primeiro caso. Você guarda na manga aí esse caso que a enfermeira trouxe pra gente. O primeiro caso vai ser assim, Ela tem 32 anos, foi coletado Papa Nicolau e deu ascos. Me conta, o que você faz? 32, Papa com ascos. Fala de novo, você falou certo. Isso, repete em 6 meses. Por quê? Porque ela tem 30 anos ou mais, certo? Então, repete em 6 meses. Beleza. Conduta, repetimos em 6 meses. Ela voltou em 6 meses e deu negativo. Que legal, bom, era isso que eu esperava. Eu repeti em 6 meses e deu negativo. Show de bola. Joga a toalha? Claro que não, né? Eu vou de novo repetir mais uma vez em 6 meses. Ela volta de novo, repetiu mais uma vez em 6 meses, negativo. Aí, conduta. Corta o abraço. É isso aí, trienal, de 3 em 3 anos, e deu, né? Essa paciente definitivamente não precisou fazer colposcopia, não precisou fazer biópsia, tá livre, né? Essa paciente aí, tudo certo, tudo tranquilo. Tá bom. Ô Jader, mas e se aparecer na prova uma de 35 anos que o Papa Nicolau deu uma lesão de baixo grau? Opa, o Papa Nicolau deu uma lesão de baixo grau e ela tem 35 anos. O que tem que fazer? Fala, pode falar. Isso, repete em 6 meses. Mesma coisa. Lesão de baixo grau, a conduta é conservadora. Repete em 6 meses. Beleza. A paciente voltou em 6 meses e... deu de novo uma lesão de baixo grau. O que tem que fazer? Fala aí. Isso, agora tem indicação de colposcopia. Por quê? Porque eu tenho 2 exames alterados. 2 exames com lesão de baixo grau, colposcopia. Beleza. Vamos fazer juntos? A gente indicou então a colposcopia. Vamos fazer juntos a colposcopia dessa paciente. Tcharam! Peraí. Olha, eu tô vendo o orifício aqui. Eu tô vendo que... tem coisa aqui, não tem? Bota o teu olho aqui, tá vendo? Isso mesmo. Pode falar que você viu certo. Não precisa ficar com dúvida em falar. Fala, põe pra fora. O que você tá enxergando aqui? Ladrilhos, figuras geométricas. Concorda comigo? Olha aqui, cheio de figurinha geométrica. O que é isso? Mosaico. Você sabe, pode falar certo, você sabe. Mosaico. Tá, mas assim, é um mosaico fininho, né? Parece que ela tem uma NIC 1. Compatível com a citologia, não é? Compatível. Então tá. Então eu vou biopsiar pra confirmar. E o resultado deu NIC 1 mesmo, confirmado. O que tem que fazer? Nada, conduta conservadora, né? Não precisa fazer absolutamente nada. Repete aí o Papa Nicolau em 6 meses e a gente vai acompanhar essa paciente semestralmente por 2 anos. NIC 1, conduta conservadora, porque vai regredir. A maioria das pacientes com NIC 1 regridem espontaneamente aí a lesão. Fechado? Bem tranquilo, né, gente? Então, já resolvemos o primeiro caso e o segundo caso. Terceira paciente lá do nosso posto de saúde. É uma paciente que tem 25 anos, paciente mais jovem, 25 anos, e o Papa dela deu uma lesão de alto grau. Opa, deu lesão de alto grau. 25 anos, lesão de alto grau, o que tem que fazer? Olha, cuidado. Eu tenho um Papa Nicolau com lesão de alto grau. Eu não tenho histologia, é Papa Nicolau, eu tenho citologia. O que tem que fazer sempre? Colpo. Primeiro sempre é colpo. Eu sei que você já queria dizer, o ver e tratar o cientry. Calma. Primeiro a colposcopia. Eu tenho que fazer a colposcopia primeiro pra ver se tem achados maiores. Pra daí sim indicar o cientry. Vamos fazer a colpo juntos? Vem. Olha aqui, eu indiquei a colposcopia, certo? Beleza, conduta correta. Vamos fazer juntos a colposcopia. Panã. Tá, eu tô vendo o orifício, eu tô vendo que ela tem um epitélio glandular, né? O epitélio glandular tá aqui tá o epitélio escamoso, e... opa! Tem alguma coisa aqui, não tem? Tem. Tem uma área bem delimitada de epitélio aceto branco. E ele é grosseiro, né? É um epitélio aceto branco bem grosseiro. Tô conseguindo ver bem que ele é grosseiro. Tá bom. Então ela tem um achado maior, não tem? Se é um epitélio aceto branco grosseiro, é um achado maior. O que tem que fazer? Agora sim você indica o ver e tratar. A exérese da zona de transformação. Então o see and treat, o ver e tratar, é agora que você vai indicar. Certo? Beleza? Tá bom. Indiquei a exérese da zona de transformação. Aí a gente foi lá, fez, né, o CAF com a alça de cautério, retirou, né, removeu ali a lesão. E aí veio o resultado, né, do anátomo patológico. Era uma NIC 3. Olha aí, era uma NIC 3 mesmo. Que bom, fizemos conduta correta então. E as margens, elas deram livres. Muito bem. A paciente tá com o problema dela resolvido. E você também indicou corretamente o procedimento. Isso é ginecologia e obstetrícia. A gente realmente vai ser direto, objetivo e resolutivo. A gente resolveu o problema dela. Ela tinha uma lesão que ia se transformar em câncer e a gente resolveu. A gente fez ali a excisão da zona de transformação e resolvemos o problema da nossa paciente. Beleza, o que tem que fazer?
tem que seguir essa paciente, né? A gente segue ela no serviço terciário de 6 em 6 meses por 1 ano, né? Então, a gente vai fazer aí o Papa Nicolau e a colposcopia de 6 em 6 meses por 1 ano, isso ainda no serviço terciário, e depois, né, de passado 1 ano, essa paciente vai pro posto de saúde, coleta Papa Nicolau uma vez por ano, até fechar 5 anos do tratamento. Depois de 5 anos, ela pode voltar para a rotina trienal, né, que é a recomendação, né, de rastreamento oficial. Fechado? Viu? O objetivo era esse, gente, é a gente fechar todo o ciclo, né? É desde o momento que a paciente tem o resultado anormal do exame, até a imagem da colposcopia, a conduta, né? E depois o que você faz conforme o laudo do resultado da peça, né? De CAF, da peça de LIP, né? Da excisão da zona de transformação. Então, tudo certo, tudo dominado, bem tranquilo. Agora, aquela paciente que a enfermeira me trouxe, que eu joguei a responsabilidade pra ti. É uma paciente que tem um Papa Nicolau com ASC high. Essa aqui tem 25, né? Aquela que eu trouxe pra vocês tinha 29. Mas independente de ser 25 ou 29, um Papa com ASC high, ASC H, fala aí, o que tem que fazer? Viu como sabe? Isso, colpo, claro, falou certo. Colposcopia. Essa paciente tem que ir para colposcopia. Indicamos, beleza, conduta colposcopia, conduta correta. Aí nós vamos fazer juntos. Eu e você. Vamos fazer juntos a colposcopia dela? Vamos olhar. Peraí, eu tô vendo aqui, ó, que tem um colo que tem um orifício, eu enxergo, né? O orifício do colo, tô enxergando ali. Eu tô vendo que tem uma área de epitélio branco, bem grosseiro, né? Olha ali. Um epitélio branco bem grosseiro no lábio posterior. Lá no lábio anterior, olha ali, ó, chega a fazer todo um contorninho ali no lábio anterior. Ih, já deve tá feio isso aqui, não gostei. Sim, isso aqui é um epitélio branco grosseiro. E inclusive tem áreas de mosaico aqui, ó, a gente já consegue ver áreas de mosaico nessa parte aqui. O que vai fazer, gente? É um achado maior, não é? É um achado maior. ASC high, com um achado maior, eu posso indicar o veritratar? Claro, com certeza posso. Então eu vou indicar aí o Ciantrix, né, o veritratar. Vamos indicar para essa paciente aí o veritratar, exéresis da zona de transformação. Tá errado fazer biópsia? Se quiser fazer biópsia, pode também. Lembra que o ASC high ele permite as duas condutas, né, fazer tanto a biópsia quanto o veritratar. Tá bom, mas eu indiquei o Ciantrix. Vamos ver o anátomo? NIC 2. Olha aí, ó, você indicou certo. Tinha NIC 2 e as margens deram comprometidas. Ah, não, puxa vida, tava tudo bem até agora. Fizeram um CAF muito pequenininho ali, né, quiseram economizar colo e deu margem comprometida. O que faz? NIC 2 com margem comprometida, o que tem que fazer? Ai, eu tenho medo, eu acho que tem que fazer um recone. Não, lembra que eu te expliquei na segunda aula da trilogia? Não precisa. Se dá margem comprometida, a conduta do Ministério da Saúde é conservadora. Mesmo que na vida tem gente que faça diferente, na prova você vai marcar conduta conservadora. Tá bem discriminado ali na diretriz oficial do Ministério da Saúde. Então assim, ó, margem comprometida, a conduta é conservadora. Por quê? A chance da gente ter destruído, né, aquelas áreas ali de NIC 2 ou 3 que eventualmente tenham ficado na paciente, ela é muito grande. Então eu vou seguir acompanhando essa paciente. Só que o tempo de acompanhamento é por 2 anos, não é por 1 ano só, é por 2 anos no serviço terciário. Depois de 2 anos sem nenhum sinal de recidiva, aí a gente pode sim voltar para a rotina anual no posto de saúde até fechar 5 anos do tratamento. Então essa é a conduta. Olha aqui, ó, eu vou fazer Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por um total de 2 anos no hospital. Tá sempre tudo ok, né? Eu posso voltar para a rede básica aí de saúde para poder seguir essa paciente. Certo? Beleza? Fechamos o ciclo. Olha aí, ó, vocês entenderam, conseguiram fechar, né? Com o caso clínico vocês conseguiram fechar todo o ciclo. Posso complicar um pouquinho mais? Posso? Ó, presta atenção nessa aqui, ó. Essa outra paciente tem 34. E ela fez um Papa Nicolau que deu atipias em células glandulares. Tá, peraí. 34 AGC. Ih, atipias em células glandulares não é bom, né? Não é bom. Não gostei. Também não. O que tem que fazer? 34 AGC, eu tenho que fazer colposcopia e coleta endocervical. Lembra que quando tem atipias em células glandulares, já na hora da colposcopia, eu também já faço a coleta endocervical. Porque essa paciente ela pode ter um adenocarcinoma de colo. Então, eu tenho que avaliar esse canal. Tá bom? Colposcopia e coleta endo. Vamos fazer juntos a colposcopia. Não gostei, Jader. Olha, tem aí um orifício em fenda transversa, eu vejo que tem uma área esbranquiçada aqui, né? Mesmo que você não saiba nada, não sabe bolhufas de colposcopia, é só você olhar que tem alguma coisa errada, né? Se botar o olho, você já vê que tem alguma coisa errada. Tem um epitélio branco aqui, não tem? Tem. Tá bom. Tem um achado alterado? O que eu vou fazer? Biópsia. Claro, eu vou biopsiar isso aqui. Tira um fragmento, né? E manda para exame. Tá bom. Essa paciente com 34, eu preciso pedir avaliação de endométrio no AGC? Não precisa, porque é a partir dos 35 anos. Antes dos 35 é só se ela tivesse sangramento anormal, ou ainda, né, se essa paciente tivesse células endometriais no Papa Nicolau. Tá bom, fiz a biópsia. Vamos ver o que deu a biópsia? NIC 3. Então tá, então deu NIC 3. O que tem que fazer? Tem que fazer a excisão da ZT, faz a excisão da zona de transformação. Vamos ver o que vai dar? Deu NIC 3 mesmo, né? Era o que era a biópsia e as margens livres. Aí resolvemos o problema dela. Então tá resolvido o problema da minha paciente. Eu vou repetir o Papa Nicolau e a colposcopia de 6 em 6 meses por 1 ano no hospital. Depois ela vai pro posto e no posto de saúde essa paciente vai fazer anualmente, né? Até fechar 5 anos do tratamento. Fechado? Ficou tranquilo, gente? Me contem, tudo certo até aqui? Beleza? Então tá, então agora deixa eu te mostrar algumas pegadinhas que podem aparecer para você não cair nelas. Olha só. 26 anos, Papa Nicolau com lesão de baixo grau.
Ah, Jader, o que tem de pegadinha nisso? 26 anos, Papa Nicolau com lesão de baixo grau? Ah, conduta conservadora. Certo, correto. Então tá. Então eu vou repetir em 6 meses. Ela volta em 6 meses, lesão de baixo grau. Tem que indicar colposcopia, certo? Certo, tá bom. Fizemos a colposcopia. Vamos olhar juntos a colposcopia. Tudo certo até aqui, né, Jader? Olha, tô vendo aqui o orifício, bem bonita a colposcopia, ó. Eu enxergo até os orifícios glandulares aqui. E tem uma área de epiteliocito branco, né? Ó, tá bem fácil de ver, uma área de epiteliocito branco. Tá, mas é uma lesão de baixo grau, fiz a colpo, deu um epiteliocito branco. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer a biópsia, certo? Certo, é isso que nós vamos fazer. Ih, peraí. Só um pouquinho. Não, Jader, tem coisa errada aí. Se o Papa Nicolau era uma lesão de baixo grau, e eu fiz a colposcopia, e a colposcopia mostra que tem uma área de epiteliocito branco, eu acho que isso aqui deve ser uma NIC 1, porque o Papa Nicolau deu lesão de baixo grau, mas eu biopsiei e deu NIC 3. Qual que é a conduta, nesse caso? Fala. O que você acha? Ah, Jader, eu acho assim, é baixo grau, né? Na citologia. Mas qual que é o padrão ouro? Isso que tu falou. A histologia. O padrão ouro é a histologia. Tá bom. Então, se o padrão ouro é a histologia, eu vou me basear sempre pela histologia. A histologia deu NIC 3. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer a excisão da zona de transformação. Essa paciente vai ter indicação de fazer a excisão da ZT. Essa paciente tem que fazer um CAF, né? Ou LIP, ou se não tiver condições, fazer um cônia frio, né? É o que eu sempre digo, fazer um cônia frio numa paciente dessas que tem uma lesão totalmente visível, né? É aquela coisa, né? Não teria porquê, né? Se a gente pode resolver com uma alcinha de cautério. Mas enfim, se não tem outra possibilidade, faz a conização a frio, né? Alguma coisa você tem que fazer pela paciente. Então, se deu NIC 3, eu preciso definitivamente fazer aí a excisão da zona de transformação. Ô, Jader, pode acontecer isso? Pode, às vezes acontece, né? Às vezes acontece isso na prática, às vezes a gente vê isso. Tá bom, beleza, entendi, bem tranquilo. Eu sei que tem que me basear sempre pela histologia, né, nesses casos. Tá, mas e se ela tem 35 e deu uma lesão de alto grau? 35 com lesão de alto grau? Ah, já sei, é fácil, eu vou mandar ela pra colposcopia. Tem que indicar a colposcopia. Tá bom, nós vamos fazer juntos a colposcopia, eu e você, tá aqui. 35, lesão de alto grau, fiz a colpo e imaginava encontrar aquele brancão, né? Aquele epiteliocito branco bem brancão aqui. Puxa, mas é uma coisinha de nada isso aqui, olha ali. Ah, mal e mal cora, tá vendo? Parece uma borboletinha aqui, ó, tá aqui, ó, uma asinha de borboleta, mas mal e mal corou isso aqui. Isso aqui é achado menor, né? Isso aqui é achado menor. Tá, mas então assim, como é que o Papa Nicolau deu alto grau? Eu imaginava que ela tinha uma NIC 2, 13 e a colpo tá com um achado menor. Tá discordando, sim, tá discordando. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer uma biópsia disso aqui. Eu tenho que ter histologia disso. Vamos ver o que vai dar a biópsia? Ah, era o que eu tava pensando mesmo, deu NIC 1. Caramba, se deu NIC 1, mas como assim? O Papa Nicolau tinha dado um alto grau e a biópsia deu NIC 1? Se a biópsia deu NIC 1, você sempre vai pela histologia. Sempre o que baliza a sua conduta é histologia. Isso não é só em patologia cervical, né? Isso é para qualquer câncer em medicina, né? Lembra que o diagnóstico padrão ouro para câncer é definitivamente histologia. Então tá, se a histologia mostra que é uma NIC 1, eu não vou fazer nada, eu vou fazer conduta conservadora para essa paciente. Tá, mas por que eu não indiquei o ver e tratar, o see and treat nesse caso? Porque é achado menor da colposcopia. Se fosse achado maior, você iria indicar. Como é achado menor, você não indica, você indica biópsia. Mesma coisa se fosse um achado de doença invasora, você indicaria biópsia. Tá bom, então a conduta é repetir em 6 meses, né, e seguir essa paciente por 2 anos, como é o manejo de NIC 1. Tranquilo? Beleza? Então tá, não caia mais nas pegadinhas, se aparecer pegadinha na prova você não vai cair mais. E sempre tem aqueles casos que eles gostam de colocar, né, pra tentar te confundir, mas você não confunde mais. Você já aprendeu, né, e não confunde mais. Fechado? Posso te mostrar aqueles casos que são mais aprofundados e que envolvem updates, aquelas coisas que mudaram recentemente? Eu tô vendo que tu tá indo super bem, então deixa eu te mostrar mais avançado, mais aprofundado. Vem comigo. 17 anos. Papa Nicolau com lesão de alto grau. Puxa vida, mas não era pra ter coletado 17 anos. Não tem idade pra coletar. Pois é, mas assim, a paciente te disse, olha, comecei a vida sexual bem cedo, já tive várias parcerias sexuais, e essa paciente tem lesão de alto grau. Puxa, não era pra ter coletado. Pois é, coletaram e acharam uma lesão de alto grau. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer colposcopia, não posso fechar os olhos pra isso, né? Essa paciente vai ter que fazer colposcopia. Tá bom, vamos lá, vamos fazer juntos a colposcopia dessa menina de 17 anos. Fizemos, vamos jogar o ácido acético. Ih, Jader, eu tô vendo, nesse caso aqui eu tô vendo pontos vermelhos, né? É isso. O que são os pontos vermelhos? Isso, é pontilhado, isso aí. Isso aqui é pontilhado. Tá. E é um pontilhado bem grosseiro, né? Então bem visível. Então é um achado maior. Tá bom. Qual é a conduta nesse caso? Ah, Jader, eu acho que tem que fazer uma excisão da zona de transformação, porque assim, se ela tem uma lesão de alto grau e ela fez uma colposcopia e a colposcopia tem achado maior, eu vou indicar o see and treat, o ver e tratar. Atenção. Atenção, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ei, ó. O que tem que fazer? Ah, viu? Não vai cair na pegadinha, não vai cair, eles vão botar isso pra ti na hora da prova. Olha aqui, ó, menor de 25 anos não se faz see and treat. Não se faz, por quê?
porque ela é jovem, ela tem uma chance muito grande de regredir essa lesão, mesmo que seja uma NIC3, ela tem muita chance de regredir, ela tem uma vida reprodutiva pela frente. Se você mexe, faz um cone ou um CAF nessa paciente, você mexe na arquitetura do colo dela, e isso aumenta o risco dela ter uma incompetência cervical no futuro. Então segura tua onda aí, ela tem menos de 25 anos, nós vamos propor para ela conduta conservadora. Tá, mas só assim eu já proponho conduta conservadora? Não, eu preciso ter um diagnóstico de certeza de que ela não tem câncer. Eu tenho que ter a certeza de que não tem neoplasia invasiva. Então eu vou fazer isso aí, vou fazer a biópsia. Então, gente, a conduta é biópsia. Nesse caso, você faz biópsia, não faz o ver e tratar, porque ela tem 17. Tá bom, fizemos a biópsia. Confirmou, deu uma NIC2 mesmo. Tá, o que eu faço? Deu uma NIC2, 17 anos. Eu vou propor para ela a conduta conservadora. 60% a 70% de chance de regredir espontaneamente. Então, a minha conduta, nesse caso, vai ser conservadora. Repetir o Papa Nicolau e a colposcopia em 6 meses. Beleza, gente? É isso, ó. Então é isso que você tem que saber, né? Que se ela for menor de 25, você não indica o ver e tratar, você indica a conduta conservadora. Obviamente ela tem que concordar, né, com a conduta, mas a gente pode sim, temos evidência aí de que a conduta conservadora ela é segura nessa faixa etária das menores de 25. Fechado? Entendido? Maravilha, olha aí, ó. Eu gosto dessas coisas bem práticas porque fica bem direto, né? A gente coroa tudo aquilo que a gente estudou, então essas 3 aulas de HPV e NIC, que é um tema que eu adoro dar essa aula, adoro explicar, a gente começa falando então sobre a normalidade, depois a gente fala sobre a ação do vírus HPV, e na segunda aula eu falei sobre os achados alterados, e agora na terceira a gente bota em prática tudo isso. Que a gente trabalhou. Tranquilo? Tá bom, Jader, ficou super claro, entendi super bem, mas a questão toda é como é que eu vou prevenir isso tudo, né? De que jeito que eu previno tudo isso? Tem como a gente prevenir? Claro que sim. O Papa Nicolau não deixa de ser uma estratégia de prevenção, né? Uma estratégia de prevenção secundária. Mas não tem prevenção primária, né? Para câncer de colo de útero? Tem, com certeza tem. E não tem prevenção primordial também? Não seria até melhor uma prevenção primordial? Olha, gente, prevenção primária... Lembra dos níveis de prevenção? Isso aqui é a prova de saúde coletiva, né? Não esquece, ó. Quando é primordial é você não deixar estabelecer o fator de risco. Isso seria prevenção primordial. Primária é, uma vez estabelecido o fator de risco, você evitar o surgimento da doença. E secundária é, uma vez que a doença surgiu, você fazer diagnóstico precoce. O Papa Nicolau é secundária, porque uma vez que a doença surgiu, eu faço diagnóstico precoce. A primária, gente, é assim, ó, uma vez que tem o fator de risco, não deixar acontecer a doença. Então, assim, a prevenção primária seria usar preservativo, né, e vacinar para o vírus HPV. Isso é prevenção primária para câncer de colo. E não tem primordial? Bom, primordial aí seria não deixar se estabelecer o fator de risco, seria não transar. Essa seria a prevenção primordial para câncer de colo, né? Então, assim, ó, não transe, isso seria a prevenção primordial. Aí também não tá, né? Então, assim, ó, é prevenção primária, que é basicamente usar o preservativo e a vacina pro vírus HPV. Ô, Jader, o que eu tenho que saber sobre a vacina, então, do vírus HPV? A vacina do HPV, assim, ó, tem que lembrar que as duas vacinas que, por anos, né, foram usadas, ainda são, né, usadas, é a bivalente e a tetravalente. A bivalente, ela é contra o HPV-16 e o HPV-18, e a tetravalente, ou quadrivalente, ela vai pegar 4 tipos de HPV. O 16 e o 18, que são os principais, né, que ela tem que cobrir, e ela também pega o 6 e o 11. Olha só, o HPV-6 e o HPV-11 não causam câncer do colo do útero. O 16 e o 18, sim, são os oncogênicos. O 6 e o 11 são aqueles que dão as verrugas genitais, são aqueles que dão, na verdade, os condilomas. Então, a tetravalente, ela tem esse benefício, que além de prevenir o câncer, as NICs e o câncer, né, que é o HPV-16 e o 18, ela também previne os condilomas genitais, né? Então, porque pega o HPV-6 e o 11, que são os grandes causadores das verrugas genitais. Tá, beleza, então a bivalente e a tetravalente, elas acabam sendo comercializadas cada vez mais, né? Tem se indicado mais a tetravalente do que a bivalente, porque se você tem uma tetra, né, que pega aí também os HPVs não oncogênicos, não tem porquê, né, a gente acabar indicando a bivalente. Mas tem que saber que tem. O que é a anti-HPV, gente? A vacina anti-HPV, na verdade, olha como é que eles desenvolveram a vacina, olha que legal. Eles pegaram assim, ó, bom, temos que achar o DNA, né, do HPV. Achamos o DNA do HPV. Vamos tentar achar no meio dessa maçaroca aqui de DNA do vírus, né, do HPV, vamos tentar achar aquela parte que codifica, aquele gene, né, que codifica a cápsula do vírus. E aí eles isolaram. Ó, no meio do genoma do HPV, eles isolaram o gene que codifica o capsídeo viral, a cápsula do vírus. E aí eles injetaram esse gene num fungo, que é um fungo Saccharomyces, e esse fungo começou a produzir cápsulas virais. Então a anti-HPV, gente, na verdade, o princípio ativo dela é ser uma partícula semelhante a vírus, porque eles estimularam um fungo Saccharomyces, né, a produzir só o capsídeo viral, só a cápsula do vírus, sem o código genético, sem o DNA, que é a parte infectante.
Então você injeta na pessoa só cápsulas virais, capsídeos virais. Não tem nada de vírus vivo atenuado, né? Aquela história, vírus vivo atenuado, não. Não é vírus vivo atenuado, não é vírus morto, é uma partícula semelhante a vírus. Esse é o princípio ativo, né, da vacina do HPV. Ou você pode chamar de pseudovírus também, porque é uma cápsula, é só cápsula viral que você está injetando na pessoa. Não tem nada de código genético. Tá, beleza. Então o organismo vai reconhecer o capsídeo viral e vai começar a produzir anticorpos contra o vírus HPV, né? Porque o que ele reconhece quando o vírus entra no corpo é o capsídeo viral. Então esse é o mecanismo de ação, é uma partícula semelhante a vírus. Legal, entendi. Como é que é a vacina anti-HPV, né? Em quem é que eu indico a vacina anti-HPV? Obviamente, ela é melhor, né, de ser indicada em quem nunca entrou em contato com o vírus. Então, o melhor, né, é em mulheres sem contato, né? Então, assim, eu vou pegar aquelas meninas que nunca tiveram contato com o vírus, que não entraram ainda, não tiveram atividade sexual, por isso essas vão ser aquelas que vão se beneficiar mais. Tá, mas isso significa que quem já teve contato com o vírus não tem benefício? Tem benefício sim. Se ela já teve contato com o vírus, ela continua tendo benefício. Mas é melhor antes. Tá, mas e o rastreamento? O rastreamento continua igual. Vacinado ou não vacinado, o rastreamento continua igual. Como é que é a posologia, Jader? A gente tem assim, ó, a tetravalente, você faz 3 doses, em bula tá assim, 3 doses, né? Faz uma agora, outra 2 meses depois e outra 6 meses, 0, 2 e 6. A bivalente, a posologia é 0, 1, 6 e não tem dose de reforço. Tá, mas isso é a recomendação em bula, certo? Isso, se você pegar a bula das vacinas bivalente e tetravalente, são 3 doses. Mas o Ministério da Saúde do Brasil faz diferente. Faz diferente. Eles analisaram, gente, que no Brasil a gente vai distribuir essa vacina, né? Só que eles viram que assim, ó, o laboratório, né, a bula da vacina, quando ela foi desenvolvida, recomenda 3 doses. Eles viram que 2 doses da tetravalente já eram suficientes. Então, do ponto de vista de saúde pública, eles disseram assim, não, então nós vamos fazer 2 doses da vacina só. Se 2 já são suficientes, não precisa fazer a terceira dose. Então, no Brasil, se recomenda 2 doses só. Então, mas como é que é isso? Vem que eu vou te mostrar. Presta bem atenção, então, agora que esse detalhe é importante. Ponto extremamente importante. Como que o Ministério da Saúde recomenda, né, a vacina para o HPV? Na verdade, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza a vacina tetravalente, a quadrivalente, só que do ponto de vista de estratégia de saúde pública, precisa ser uma faixa etária específica. Não tem como, né, aplicar em toda a população por questão de abrangência, por questão de custo, né? Então, o Ministério da Saúde coloca no calendário vacinal a vacina tetravalente para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Então, meninos e meninas dos 9 aos 14, eles vão ter, então, aí a recomendação de fazer a vacina tetravalente pro HPV e ela é disponibilizada no SUS, totalmente gratuito, né, no SUS, para essa faixa etária dos 9 aos 14. Mas presta bem atenção nesse detalhe que é super importante. A recomendação em bula da vacina do HPV é para que seja feita 3 doses, certo? Essa é a recomendação da tetravalente, que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Aí eles viram, gente, que se a gente aplicar 2 doses só, já é suficiente. Então, 2 doses da vacina já seria suficiente. E em 2024, foi publicado uma análise populacional, isso saiu em março de 2024, uma grande análise populacional, inclusive com exemplos de outros países, né? Eles pegaram vários outros países como exemplo e viram que se a gente aplicasse dose única da vacina tetravalente, já seria suficiente. Nem precisaria da segunda, muito menos da terceira dose. Claro que isso foi super polêmico, né? Super polêmico, porque teve várias críticas, né? Dizendo que a gente pegou como exemplo, né, outros países que têm uma população diferente, mas a partir de março de 2024, a vacina para o HPV, ela passou a ser dose única, bem diferente da recomendação bula. Se vocês forem ler a bula da vacina tetravalente, eles recomendam 3 doses. Então, no Brasil, a recomendação atual são meninos e meninas dos 9 aos 14 anos em dose única. Não se recomenda mais, então, aquelas 2 doses, como era, né, até março de 2024. A partir de março de 2024 passou a ser dose única. E isso aqui, gente, assim, um filézinho mignon para eles botarem na tua prova. Então, não esquece que a vacina para o HPV passou a ser dose única. Uma única dose, né, a gente concordando ou discordando, não estamos aqui para concordar nem discordar, né, a gente está aqui realmente para acertar a questão de prova. Na prova, tu vai marcar que é dose única, que é isso que é recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Agora, deixa eu te contar mais um detalhe super importante que cai na prova e que também teve uma atualização. Vem comigo. Olha só, quando a gente tem pacientes que são considerados, né, pacientes de maior vulnerabilidade aí a desenvolver, né, uma neoplasia intraepitelial cervical por HPV, quem seriam esses pacientes, né? Pacientes que convivem com o vírus HIV, né? Pacientes oncológicos que têm algum diagnóstico de câncer, pacientes transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, e a partir de 2024 também entraram aí as vítimas de violência sexual. Então, pessoas que foram vítimas de violência sexual. Essas pessoas, então, convivendo com HIV, oncológicos, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, vítima de violência sexual, esses pacientes são considerados aquele grupo, né, que tem recomendação de receber a vacina numa faixa etária maior, mais ampla, que é dos 9 até os 45 anos de idade. Então, assim,
Esses pacientes podem receber até os 45 anos de idade sem custo algum pelo SUS. Então, se você tiver, por exemplo, uma paciente, né, de 40 anos que foi vítima de violência sexual, ela tem direito de receber a vacina pelo SUS. Porque se ela tem 40 anos, ela tem uma idade que quando ela era adolescente ainda não tinha, né, não existia a vacina para o HPV, e essa paciente, se ela foi vítima de violência, ou se ela tiver um câncer, ou se ela for transplantada, ou convivendo com HIV e AIDS, ela tem direito a receber, então, a vacina do HPV até os 45 anos de idade. Homens e mulheres. E olha só que interessante, essa população tem direito de receber as 3 doses da vacina. Então, a população de risco habitual, né, que são os adolescentes que tá no calendário vacinal, é dos 9 aos 14 e é uma dose só. Isso aqui é filé nenhum para cair na prova, tá? Então, ó, dos 9 aos 14, uma única dose. Agora, se for aquele grupo de maior risco, né, aí então entra pacientes convivendo com HIV, oncológicos, transplantados e vítimas de violência sexual, aí tem direito de receber até os 45 anos e 3 doses, 0, 2 e 6. Então, esses pacientes têm direito aí de receber as 3 doses da vacina tetravalente para o vírus HPV. Mas tem novidade, com certeza tem novidade chegando por aí, que com certeza vocês estão ouvindo bastante falar dessa novidade. Presta atenção! Chegou novidade aí, né? A gente ainda, até o momento, não tem ela distribuída pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, mas já chegou, né? Aquela vacina que antes a gente tinha a bivalente e a quadrivalente, ou tetravalente, mas agora chegou a nonavalente. Gente, a nonavalente, a vacina nonavalente, ela envolve 9 subtipos de HPV. Olha que bacana, ó. A bivalente, que foi a primeira, era só o 16 e o 18. Aí veio a quadrivalente, que pega o 16, o 18, o 6 e o 11. E a nonavalente pega esses mesmos 4, né? Que já tinha na tetravalente. Então pega o 6, o 11, o 16 e o 18, mas ela também pega o 31, pega o 33, o 45, o 52 e o 58. Então, ela envolve aí, ó, 9 subtipos de vírus HPV, incluiu, então, aí o 31, 33, 45, 52 e 58, e, gente, esses HPVs que foram incluídos na nonavalente são HPVs oncogênicos, são HPVs que causam as NICs também. Então, a nonavalente, ela ainda está em processo de análise, né, e até o momento ela ainda não foi incorporada, né, pelo SUS. A gente sabe que até o momento ainda não foi incorporada, mas ela já existe na rede privada, né, para as pacientes que, enfim, as pacientes e os pacientes que tiverem condições e quiserem fazer a nonavalente, tem disponível, mas ela ainda está em fase de implementação pelo SUS. Certo? É isso, gente. É isso, esse era o meu recado. A gente conseguiu esgotar todo esse tema, que é um mundo, né? Você aprendeu e agora é só correr pro abraço. Aê, olha aí, ó. Você aprendeu tudo, sabe tudo, já sabe o que fazer frente aos achados anormais, é só correr pro abraço. Beleza, gente? Esse era o meu recado, então. Deixa eu só te mostrar, então, como é que aqui isso aí cai na sua prova. Presta atenção. Olha a questão do INEP de 2021. Diz assim, ó. Quanto ao vírus HPV, suas formas de imunização e diagnóstico, podemos afirmar que a vacina anti-HPV quadrivalente consegue imunizar contra 4 tipos virais de alto grau, o que torna indicada para pessoas até os 45 anos de idade. Olha bem o português da frase, gente. A vacina anti-HPV quadrivalente imuniza, sim, contra 4 tipos, 6, 11, 16 e 18. Mas são 4 tipos virais de alto grau? Não, os de alto grau é o 16 e o 18. O 6 e o 11 não são de alto grau. Então ela imuniza contra 2 de alto grau e 2 de baixo grau. Então tá errada a letra A. Tá bom. A anti-HPV quadrivalente, apesar de proteger contra os tipos não oncogênicos 6 e 11 do HPV, tem a mesma eficácia que a bivalente na prevenção das lesões intraepiteliais do colo do útero. Olha que bacana, que interessante. A vacina quadrivalente, na verdade, ela pega 4 subtipos de HPV, 6, 11, 16 e 18. Só que os 6 e o 11 são aqueles de baixo grau, os não oncogênicos. Se pegar só os de alto grau, 16 e o 18, na verdade, a eficácia contra as lesões intraepiteliais é a mesma da bivalente. Por quê? Porque pega o 16 e o 18. Assim como a bivalente também pega 16 e 18. Então, se eu for comparar a eficácia só em relação à lesão de alto grau, a eficácia da bivalente e da tetravalente é a mesma. O benefício da tetravalente é proteger contra as verrugas. Só esse. Mas a eficácia é a mesma. Beleza, entendi. Tá, então a B tá certa? Vamos só ler as outras pra gente marcar a B depois. Cuidado, sempre tem que ler todas. Vamos ver se a gente vai marcar ela mesmo. C. As mulheres vacinadas contra o HPV não têm mais a necessidade de fazer Papa Nicolau, pois mesmo que tenham contato com o vírus, eles não desenvolvem a doença. Como não? Claro que tem que continuar fazendo Papa Nicolau. Errada a letra C, ela não tá dispensada do rastreamento, não. D. Uma desvantagem da pesquisa do DNA HPV é a necessidade de profissional treinado para coleta, o que dificultaria o acesso a mulheres com dificuldades geográficas e resistentes à coleta por profissional da saúde. Gente, a coleta do HPV, ela é autocoleta, ela pode ser feita por autocoleta. Por isso que cada vez mais os países desenvolvidos eles estão colocando, né, a pesquisa do DNA HPV como método de rastreamento. Aqui no Brasil ainda não é realidade. Aqui no Brasil ainda é Papa Nicolau. Mas eu acho que num futuro breve a gente já tem aí coleta do DNA HPV que pode ser feito por autocoleta. Tá bom, então, a certa é a letra B? A certa é a letra B. A anti-HPV quadrivalente, apesar de proteger, né, contra os tipos não oncogênicos, o 6 e o 11, se eu for pegar só em relação às lesões intraepiteliais do colo do útero, a eficácia vai ser a mesma, né, porque vai pegar o 16 e o 18, assim como a bivalente.
Então, gente, é isso que a gente precisa saber. Aqui a gente esgotou, né, totalmente aí o que você precisava saber sobre HPV e NIC nessas 3 aulas. Você pode ver elas quantas vezes você quiser. Ah, mas espera aí, e aquela paciente lá, aquela enfermeira que trouxe pra você ali o resultado do Papa Nicolau, ela tá te esperando. A gente congelou a cena, mas ela tá ali, ela tá te esperando. Você tem que dar conduta, não tem que? Tem que. Volta lá. Agora você já sabe. Asterrai, tem que encaminhar pra colposcopia. Tem que encaminhar a paciente pra colposcopia e se a colposcopia mostrar achados maiores, você pode indicar ou o ver e tratar, ou você pode indicar biópsia. Agora, se a colposcopia ela mostrar que tem achados menores ou achados sugestivos de invasão, você tem que indicar biópsia, porque está discordando citologia com histologia. Tranquilo, você já sabe o que fazer na vida e já sabe exatamente o que marcar na hora da sua prova.